Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a Casa de Jesus. Hoje quem vai falar conosco é o Carlos Gomes, continuando na nossa programação de falar toda segunda-feira, ou quase toda segunda-feira, sobre o Livro dos Espíritos. A gente colocou ao longo dos anos algumas biografias, alguns outros assuntos também, mas hoje a gente vai dar essa continuidade. E hoje ele vai falar sobre o mundo espírita, ou o mundo dos espíritos. Importante a gente estar sempre em contato com esse assunto, porque agora nós estamos aqui, daqui a pouco nós estamos lá, né? Que não é lá, é aqui mesmo. A gente pensa que o mundo dos espíritos é um mundo à parte, uma coisa longe para onde a gente vai, e não é bem assim. Só falando com vocês rapidamente da programação da casa, além da segunda-feira, toda terça-feira, às 7h30, né, Geisa? 7h30 vai ter o estudo. A gente diz para quem está iniciando a doutrina, mas todos que quiserem participar é interessante. Sempre a gente está voltando para fazer os estudos iniciais. Então tem uma equipe na terça-feira presencial para fazer esse estudo junto com a gente. É um ensino sistematizado da doutrina espírita. Na quarta-feira a gente tem a Reforma Íntima, que é um trabalho muito interessante, que um grupo faz às 7h30 também, estão todos convidados. Na quinta-feira a gente tem um estudo, esse é online, do Livro dos Médiuns. Quem tiver interesse em participar também é interessante, pode pedir o link depois para um dos trabalhadores. E no sábado, às 3h da tarde, voltou a evangelização das crianças. Então quem tiver filhos, netos, pode trazer. É muito gostoso e muito interessante. As criançadas que estão vindo aqui no sábado estão gostando bastante. Os pais vêm, ficam com a gente no salão. A gente está estudando o livro Sinal Verde. Enquanto isso, as crianças ficam com as evangelizadoras para ficar aí essa 1 hora com brincadeira falando de Jesus. É um trabalho muito bonito, vocês estão convidados. E logo em seguida, às 4h30, tem o estudo junto com os jovens, tem esse trabalho também, né? E tem outras atividades, a gente pretende colocar uma programação aqui dentro e lá fora, com as outras atividades da casa, vibração, orações, estudos do Evangelho e outras coisas, né? Então, eu convido a todos, quem se sentir à vontade, claro, para fechar os olhos. Vamos fazer uma oração, agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, para continuar os nossos estudos, que é tão importante na nossa vida, para que nós possamos aprender a teoria e arriscar na nossa vida diária a prática, que é assim que nós vamos aprendendo. Pedir a Jesus que abençoe o nosso irmão Carlos na sua explanação, que nós possamos também, enquanto ouvimos a palestra, receber dos nossos amigos espíritos aqui da casa, que nos proteja, que distribua para nós os fluidos de que nós estamos precisando, para que nós possamos sair daqui muito melhores do que nós entramos. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos, amigas, presentes, virtuais e invisíveis, que possamos estar sintonizados e concentrados para juntos lermos, relermos, reforçarmos o que entendemos de O Livro dos Espíritos. Toda segunda-feira estamos falando sobre os capítulos de O Livro dos Espíritos, que é o livro basilar da nossa religião, da nossa doutrina, e que deve ser lido, relido, praticado quando o entendemos. E o capítulo de hoje é o capítulo que fala sobre o mundo espírita ou mundo espiritual. E eu dei uma olhada no Livro dos Médiuns, que é o segundo livro, né, da série de Allan Kardec, e ele começa com essa pergunta: há espíritos? E eu faço essa pergunta para você: há espíritos? Existem espíritos? Como é que vocês sabem?
Oi? Nós somos um deles. Somos um deles. Tem certeza? Por que a gente sabe isso? Porque lemos um livro, alguém falou, temos certeza disso? Né? Porque às vezes a gente responde, mas quando vem a pergunta novamente, a pessoa, por que eu sei que tem espírito? Agora ninguém responde. Mais do que saber, a gente sente que é um espírito, que não é só carne, né? Que a carne vai acabar, mas algo vai dar uma continuidade para que a vida tenha sentido. Então acaba sendo que a vida só tem sentido por causa da morte. Já pararam para pensar? Porque se não há nada além do corpo, qual é o sentido da vida? Só o que existe entre o berço e o túmulo, né? Comer, beber, dormir, reproduzir e satisfazer as questões materiais. Então é isso que nos faz nos reunirmos aqui semanalmente para ensinar a esse espírito que eu sou o que é ser espírito, mais do que ser espírita, o que é ser um espírito. Por isso que Kardec nos deixa todo, né, compêndio com esses 5 livros, e mais a Revista Espírita e tantos outros, né, que a gente nem pesquisou ainda, para ler, para estudar, para nos entendermos. Né? Estudar a doutrina espírita é estudar a si mesmo, como espírito que somos. Não é? Então diz Kardec, no Livro dos Médiuns, seja qual for a ideia que se faça dos espíritos, a crença se baseia na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Existe, nós sentimos instintivamente que existe alguma coisa além da matéria. O ponto de partida é essa existência, sobrevivência e a individualidade da alma. Né? Toda religião espiritualista fala sobre isso. Existe, sobrevive e há uma individualidade. Teoricamente, todas as religiões falam a respeito disso. Mas somente o Espiritismo demonstra positivamente que é uma verdade, que esse espírito existe, sobrevive à queda do corpo, né? E, além de sobreviver, se individualiza. Né? Eu vou continuar sendo esse espírito que nesse corpo recebeu o nome de Carlos Gomes, ao desencarnar ou sair do corpo de carne. Né? Tem lugares que não falam sobre essa individualidade, né? Acha que o espírito é como essa água do copo, que enquanto está no copo tem uma função e está individualizado. Ao morrer, como se despejasse no oceano, ela se diluísse no oceano, como se a alma diluísse num éter. Tem algumas, né, filosofias espiritualistas que falam assim. É interessante pensar assim, que vamos desencarnar e a alma vai diluir, eu vou deixar de ser eu? Tem gente que acredita. Oi? Fica sem sentido, né? É o que eu falei, a vida fica sem sentido ou fica muito pobre se depois não tem mais nada. E muita gente acredita que não tem mais nada. Aí abusa do que está acontecendo aqui. Aí quando encontra alguma coisa do outro lado, fala, desculpa aí. Então admitir essa existência é admitir também, segundo Kardec, que essa alma é diferente do corpo físico. Né? Ela tem consciência de si mesmo e vai para algum lugar. Essa consciência de si mesmo também algumas religiões não falam a respeito. Outro dia eu estava conversando com uma senhora, com um grupo, e falei, né, do pensamento, que a gente desencarna, continua pensando, e ela se assustou, falou, nossa, a gente morre e continua pensando.
E ele é evangélico. Aí eu perguntei assim, para onde você acha que vai quando morrer? Ah, eu vou para Jesus. Mas como é que você vai saber quem é Jesus se você não estiver pensando? Então a pessoa não, né, quer uma coisa, mas não usa a lógica. Né? Que Jesus é esse que eu vou encontrar se eu não pensar que eu preciso procurar. Aí diluiu. Então tem situações que a pessoa não para pensar e fica ilógico o raciocínio, a explicação que se dá. Né? Então começa no Livro dos Espíritos, Kardec perguntando o que é esse negócio chamado espírito. E a resposta nos eleva, né? São os seres inteligentes da criação. Né? Se vocês falarem aí que são espíritos, agora vocês sabem que são os seres inteligentes da criação. Né? E fomos criados para quê? Povoar o universo além do mundo material. Veja que os espíritos não responderam povoar a Terra. Né? A espiritualidade em volta da Terra é o universo. Então nós nos lembramos, semana passada o Luiz estava falando sobre a criação, falou dos planetas, né? E falou também que perguntaram, né, por que Deus criou, a resposta foi pela sua vontade, ou seja, ele quis criar seres inteligentes, porque há uma época da vida que a gente pergunta, né, por que eu nasci, por que eu fui criado, por que eu existo, e não tem resposta, a não ser quando a gente estiver frente a frente com Deus e perguntar para Ele, né, por que você me criou? Né? Mas quando a gente estiver frente a frente com Ele, a gente terá evoluído tanto que a gente não fará essa pergunta, a gente vai só agradecer. Valeu, hein? Olha onde eu cheguei. Graças a você. Então veja, eles são obras divinas. Espírito é obra divina. Deixa eu falar aqui para o mundo. Espírito é obra divina para vocês que acham que espírito é coisa do demônio, né? Como muitos de vocês possam estar pensando. Né? Os próprios espíritos dizendo que os espíritos são obras divinas, não tem demônio aqui dentro. Pode vir para cá, né? Como as 550 pessoas que estão aqui presentes, para juntos podemos estar com os espíritos. Né? Então é sua criação. Né? Somos seus filhos, né? Não é pedaço dessa divindade, criou-se, né, por um Deus, né, que foi falado aqui, que é eterno e porque Ele quis, né, a sua vontade. E veja que quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, tem hora que aparece o Espírito em letra minúscula, tem hora que aparece em letra maiúscula. Não sei se vocês que estão estudiosos do livro já perceberam isso. Se não, hoje antes de dormir, vá pesquisar para ver se é verdade. O espírito em letra maiúscula, que já foi falado aqui, o princípio inteligente, é tudo que não é matéria, é o espiritual, é o espírito em letra minúscula. Agora, o em letra maiúscula é o espírito que se individualizou, que é cada um de nós. Então, o espírito em letra maiúscula é a alma do ser humano. Em letra minúscula é o espiritual, e um princípio inteligente que começa na Terra, onde, que já falamos aqui, onde começa o princípio inteligente na Terra, hoje é prova oral, já falamos isso aqui. No onde? Não ouviram? Não. No átomo? No átomo. Né? E termina onde? No anjo. Do átomo ao arcanjo. Né? Esse princípio inteligente vai crescendo, se individualiza na gente, né? Fica todo feliz de ser um espírito individualizado, né? Mas isso ainda vai crescer, nós ainda não estamos prontos, né? Nós somos inacabados. Isso aí baixa um pouco a autoestima, né? Mas tem que saber que nós estamos em processo, né? Pode melhorar, né? Se já está bom, vai melhorar. Se não está, há esperança. Então, é a individualização do princípio inteligente, enquanto os corpos são individualizações do princípio material, né? Desde o átomo, então o átomo, materialmente falando, vai construir
vai construir o que há de matéria, e o princípio inteligente que está ali também vai crescendo até se tornar o humano aqui na Terra. Olha que coisa interessante de olharmos a morte, né? E a simplicidade dos espíritos. A resposta dos espíritos. Os espíritos são apenas as almas dos homens despojadas do invólucro corpóreo. Então, por que você tem medo do espírito? Né? Você aqui está assistindo lá da Austrália. Né? Então, veja, olha essa gravura. A gente perdeu o medo da morte. O corpo está cansado. Está na hora de descansar na terra. O corpo, né, descansa na terra e devolve para a terra que foi emprestado. E sai um espírito igualzinho e encontra com o ser que ele mais ama na terra, mais amor na terra, que é a sua mãe. Vem até de bengalinha, está lá assim, ó, esperando o filhinho, né, que está idoso, mas vai encontrar. Com certeza, muita gente tem dúvida disso, e encontra também aqueles que nos acompanharam a vida inteira, nossos mentores, né? Aqueles que nos trouxeram a primeira vez no centro espírita, às vezes arrastado, com dificuldade, e agora conhecemos uma outra realidade que nos faz dar sentido à nossa vida, são esses amigos. E que alegria esse encontro! Né? Então, assim como quando a gente nasce, está toda uma família esperando, né? O pai fica ali, os avós fica ali no livrinho, vendo a carinha da criança. Quando a gente nasce do outro lado, é a mesma coisa. A família que nos amam vão aguardar o nosso despertar. Então é triste a morte, né? É para a gente ficar revoltado com a morte, desesperado. Né? Não vai ficar alegre com a morte do outro porque sente a falta, isso é humano, né? Mas se jogar para o racional, né, principalmente quando a pessoa, né, está na idade avançada, chegou o momento de terminar um ciclo, né, e vai ter a oportunidade de um novo ciclo, né, e saber que está com os que os amam. Isso não é alvissareio? Então, uma gravura que também já mostramos aqui, que ilustra bem, está vendo isso que está saindo? Ilustra bem, que eu gosto muito dela, né? Existe uma inteligência superior. Inteligência suprema é o nome do nosso Deus espírita, que foi apresentado por Sócrates 400 anos antes de Cristo, então não é novo, né? Saber que Deus é uma inteligência e não um ser do corpo, que cria o espírito a partir do princípio inteligente, né, que nós não entendemos bem o que é, só conhecemos o efeito, e cria a matéria com uma matéria-prima chamada fluido universal, nome dado por Kardec. Então, a partir dessa massa, ele cria tudo quanto é matéria a partir do átomo. E cria também de uma fonte inteligente o espírito em letra maiúscula que vai progredindo e se individualizando. Fácil entender isso? Não. Né? Mas é assim. Ou foi isso que os espíritos nos trouxeram na nossa capacidade de começar a entender, que é muito mais complexo do que isso. Né? Nós estamos falando aqui da metade do século XIX. Foi quando eles trouxeram essa informação. E até hoje, século XXI, a gente ainda precisa estudar para tentar entender o que é o fluido apresentado pelos espíritos a Allan Kardec. Então, ele cria os espíritos, que a gente representa pelo Luizinho, né, que é o mais próximo, e tudo quanto é matéria, né, átomos, vegetais e tudo mais. Que é esse esquema aqui também. Existe uma fonte criadora que cria o princípio espiritual inteligente até chegar no espírito. E existe também essa fonte criando o princípio material, né, que vai formar todo tipo de matéria, inclusive o nosso corpo físico, que vai se encontrar com o espírito através do perispírito. Simples assim. Né? E o Kardec vai perguntar, né, o professor Allan Kardec, os espíritos têm fim? Não. Somos criados, né, para a eternidade. Somos seres infinitos.
Que impressão que dá isso, né? Quando fala assim, você não vai acabar nunca. O que faz pensar? Na canseira? Na canseira não vai acabar nunca. Né? Na verdade, o que a gente tem que pensar? Já que eu não vou acabar, deixe-me aproveitar a vida. E o que é aproveitar a vida para o espírita? Né? Duas coisas só. Que o Espírito Verdade já nos trouxe. Amai-vos, ou seja, aprenda a amar nessa eternidade e instruí-vos, conheça tudo que você puder conhecer. É assim que o Espírito evolui e se torna um Espírito superior. Semana que vem vai ser falado aqui sobre as ordens, né, dos Espíritos, para a gente ver como é que a gente vai se graduar espiritualmente. Não percam, né, vai ter uma receita, quem que vai falar? Não sabe ainda, mas... E Deus é eterno. Qual a diferença de eterno e infinito? Né? O eterno é uma coisa que a gente também não consegue entender. Sempre existiu. O que é uma coisa que sempre existiu, não teve começo. Porque se tiver um começo, alguém criou. Esse alguém é superior a Deus. Então, sempre existiu. Agora, espírito não. Um dia foi criado simples e ignorante e foi progredindo e não termina mais. Chega à perfeição. Todos estamos fadados à perfeição. Querendo ou não, já nasceu, agora não tem como. Né? Já está aí, é para a eternidade. Então vamos aproveitando, né, o que tem que fazer. Agora chegamos no mundo espiritual, né, onde todo mundo vai chegar daqui a pouco. Né, por maior. A gente não morre, a gente é eterno, mas a gente vai mudando as paisagens. Né? Tem hora que a gente está no mundo material, tem hora que está no mundo espiritual, depois volta no mundo material e fica indo na viagem eterna. Então, há um mundo além desse que conhecemos com os 5 sentidos. Eles deram o nome de mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. O espírito não é uma inteligência fora do corpo? Então, também inteligência incorpórea. Né? E o mais importante para a gente guardar é o mundo principal. Não é esse o principal, é o contrário. Às vezes a gente quer levar as coisas daqui para lá. Não, é de lá que tem que trazer para cá. Porque ele já existia antes da formação do planeta Terra. Luiz falou aqui na semana passada. Né? E quando ele acabar, ele também falou que um dia, né, vai acabar, como todas as estrelas vão se transformar. Os seres aqui não vão acabar, só o planeta que vai se transformar. Vai sobreviver e vai pular para uma outra casa, um outro planeta que vai estar se formando. Não acaba, não tem fim do mundo, né? Essa questão escatológica aí da Bíblia tem que pensar de uma outra forma, né? Não tem fim do mundo para o espírita, não tem juízo final. Tá bom? Isso aí é coisa de outras religiões, não vamos misturar as coisas. São mundos independentes, mas reagem incessantemente um sobre o outro. Isso é muito interessante saber que o mundo onde tem seres mais evoluídos e o mundo é mais evoluído, os espíritos lá estão vibrando, mandando vibrações positivas para nós aqui que somos menos evoluídos. Né? Então, quem está são, não faz oração para quem está doente, o nosso planeta é doente. Nós somos os doentes do planeta. E eles são saudáveis, vão mandar vibrações para nós. Senão seria pior do que às vezes parece ser. Então, se há Deus, e nós sentimos que sim, se o mundo não é material, tudo é para o melhor. Né? Sempre tende para o melhor. No primeiro momento pode até não parecer, mas depois que passa o tempo, todos nós aqui vivemos situações que à época, né, foi terrível. E hoje a gente até agradece o quanto crescemos com essas situações que todos nós aqui passamos algum dia. Né? Tudo bem até agora? Animaram aí para lá? Tem essa propaganda também. Onde fica? Né? Onde fica esse mundo, né?
Alguns já estão querendo comprar passagem, estão aguentando isso daqui, querendo ir para lá, achando que é melhor. Eles estão por toda parte. Já estamos nele. Olha só. Estamos mergulhados no mundo espiritual. Não é? Por que a gente sabe, além da explicação? Tem pessoas que têm desenvolvido um sexto sentido, que nós chamamos de mediunidade, que de repente vê esses que estão aqui invisíveis. Se vê, é porque ele está aqui. E às vezes não vê um, né? Vê um grupo. Então estão todos aqui, né? Então nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Tem ao nosso lado, nos observando, principalmente quando estamos sozinhos em casa, já que ninguém está vendo, deixa eu abrir uma telinha aqui só para mim. Né? Aí aparece aqueles que querem ver a mesma coisa que eu quero ver, que é uma palestra espírita. Né? Então eles vêm assistir a palestra espírita junto comigo. Né? Um filme de ação, vai ter morte, eles vêm para ver também. Então estão ao nosso lado nos observando e atuando sobre nós. Isso aí é que as pessoas arrepiam, né? O Espírito atuando sobre mim. Mas aí a gente pensa só no mal, né? Vai me fazer mal, né? Cuidado com o Espírito. A pessoa se benze quando fala que tem um Espírito ao seu lado, achando que ele vai fazer mal. Por que vai fazer mal um Espírito se ele é a alma do homem? Depende do Espírito que estiver do lado, né? Então ele vai influenciar os meus pensamentos, porque os espíritos são uma das forças da natureza que deveríamos estudar nas escolas, junto com as outras forças físicas, né, e todas que a gente estuda em física. Por que não o espírito? Então houve de propósito, né, se a gente lembrar que na segunda metade do século XIX, que o espiritismo, né, começou, e tantas pesquisas também, né, vieram à tona à época e foram aceitas, e o Espiritismo como ciência não foi. Por quê? Tem um porquê aí, né, fazendo uma propaganda contrária, para que nós não conhecêssemos essa verdade cientificamente, não é pela religião. Né? Dá para comprovar cientificamente que o Espírito existe, tem várias pesquisas acontecendo. Tá? Então, são uma das forças da natureza que esse Deus, essa inteligência maior, usa como instrumento para que as leis aconteçam. Né? Essa chuvarada que está acontecendo aí, vocês acham que não tem espíritos influenciando essas chuvas? E com algum propósito, que é o próprio saneamento da psicosfera da Terra? Só estudar mais um pouquinho. Agora, tudo tem limitação, né? Nem todo espírito pode ir onde ele quer. Vai depender da sua evolução espiritual. Então existe um mundo invisível, isso que eu falei, nós estamos dentro dele, e nos cerca, e a expressão de Kardec nos acotovela incessantemente. Tem médium, né, como o próprio Divaldo Pereira Franco, bastante conhecido, que ele não consegue nem dirigir, né, porque ele vai freando toda hora de tanto espírito que ele vai ver ali na rua. Né, e outras pessoas também veem multidões vindo e são espíritos. Tem gente que não consegue distinguir o que é espírito encarnado e desencarnado, de tão, né, apurada que é a mediunidade de evidência dessas pessoas. Alguns falam assim, eu queria ver. Você não sabe o sofrimento que é para essas pessoas, porque elas não veem só o que elas querem, elas veem o que está posto. Né? E se o planeta não é um planeta superior, não vai ver coisa boa. Então tá aí, ó, você está andando na rua, tem espíritos andando também, né? Uns vêm, te abraçam, né? Ou te dão uma rasteira, tem de tudo, né? Depende do espírito, ele vai até brincar com você. Agora a pergunta que Kardec fez para a gente fazer também, principalmente a quem não acredita. O que há de repugnante nessa crença ou contrário às leis ditadas por Jesus Cristo? Responda aí no chat se você não acredita. Por quê? Né? Aonde que isso, né, foi ligado a demônio, ao mal? Se Jesus o tempo inteiro, Jesus veio para falar isso. Meu reino não é deste mundo. Então de que mundo é? Do mundo espiritual.
E toda parábola ele fala o quê? O reino de Deus, o reino dos céus é como, e conta a parábola. Então existe um reino dos céus, um reino espiritual. Existe um reino de Deus que é um reino espiritual. E nesse reino aqui da terra, não é de Jesus. Ele mesmo disse, né? O reino é onde as pessoas obedecem ao rei. Se aqui ninguém está obedecendo Jesus, ele vai para o reino dele. Um reino de paz, de harmonia, de obediência. E é espiritual. E também quando fala, né, ainda lemos hoje, né, sobre Mateus, o reino de Deus está próximo. Está próximo em tempo, chegando, ou próximo em local, dentro de nós, e a gente não enxerga, que é o reino espiritual do Espírito que eu sou, Filho de Deus. Então, o Evangelho é para ler, parar, pensar, transcender, tirar o olho da matéria e crescer. Foi para isso que Jesus veio, né? É a vida de Jesus que nos salva, não é a morte, como muitos dizem. Jesus nos resgatou no sangue. Não! Ele nos resgatou na água da vida que ele ofereceu para a mulher samaritana. Não é? Então para de ficar colocando Jesus na cruz e falando de sangue. Vamos falar de vida, exemplos que ele deu, palavras que ele falou da vida espiritual o tempo inteiro. Olha aí, você vai ler um livro e alguém que gosta daquele assunto senta do lado e te inspira a ler cada vez mais, a ampliar o conhecimento e vai discutindo com você mentalmente, né? Às vezes fala assim, lê de novo essa passagem, eu acho que ela é interessante. Né? Ou assim, ó, você está andando, um pessoal invisível. Tá? Pode dormir à noite, tá? Não tem problema não, porque você vai sair e vai encontrar com ele. Faz a prece, né? Como é que é a forma dos espíritos, né? Será que tem gente que vê espírito? Para os olhos da terra não tem forma, né? Pode ter um clarão, né? Pode ter uma centelha. E aí, olha o que eles disseram, os espíritos podem atravessar tudo, ar, terra, água e fogo. Então, aí outra pergunta, então. Pessoal, se os espíritos, segundo disseram Allan Kardec, podem atravessar o fogo, por que você acredita que vai ser queimado no fogo do inferno? Conta para mim. Olha a lógica. Olha o que nos fazem acreditar, e a gente repete, e não para pensar. Né? Vai cair no caldeirão, mas não vai queimar, porque é espírito. Né? Queimaram as igrejas, né? Que queimaram vivos, aí sim, aí doeu. Pensamento, ó, eu falei, né? A minha colega não, pensamento é do espírito. O espírito faz duas coisas em mim, espírito. Duas coisas só. Eu penso e eu sinto. Só isso que eu sinto. A inteligência que pensa e o sentimento que envolve, né, fluidicamente esse ser. Por isso que o Espírito Verdade falou, amai-vos, desenvolva o sentimento, instruí-vos, use a inteligência para aprender. Né? E não só, né, o aprendizado acadêmico, na vida. Muita gente não tem, né, até mesmo instrução escolar, mas tem uma sabedoria da vida, porque ela prestou atenção quando ela estava passando. Nós estamos prestando atenção por onde estamos passando, com as pessoas com as quais estamos convivendo e o que estamos aprendendo com elas. Essa é a sabedoria da vida, principalmente quem trabalha com o humano, né? Cada humano, né, como estávamos comentando do sábado, né, que agora é uma roda de conversa aqui no sábado, onde a partir de um livro de mensagem de André Luiz, as pessoas podem falar da sua vida, porque se identificam com a mensagem, e um vai aprendendo com a história do outro. Numa conversa se aprende. Isso é a sabedoria da vida. Ela é a alma que pensa. Né? Então, às vezes, quando você está longe, né, você vai e fala assim, ô Luiz, onde você está? Nossa, é mesmo, eu estava lá na Unifei. A alma foi junto. Né? Então, ela está chegando ali. Aí,
quando eles apresentam a forma do espírito, que envolve espírito, abre, né, ali, descortina ali um cenário que o próprio Kardec falou assim: eu nunca pensei sobre isso. E explica todos os fenômenos espíritas, mediúnicos, né, que acontecem a partir do entendimento do perispírito. Né? Por quê? Vou mostrar na gravura, se o espírito é um clarão, pode ser análogo a isso aqui. Né? Então, eu desencarno e aí o Luiz fala assim: o Carlos estava no salão hoje que eu vi o espírito dele. Mas se ele viu isso aqui, como é que ele sabe que sou eu? Né? Então, eu conheci o corpo físico, que é esse aqui, né? E ao desencarnar sai o espírito, mas entre o corpo e o espírito há um corpo semimaterial, mas é matéria também, só que não perceptível pelos cinco sentidos, que Kardec colocou o nome de perispírito, peri em volta do espírito. Aí clareou. Então, quando se vê um espírito, vê-se um espírito envolvido pelo perispírito, que é igualzinho ao corpo. Aí você sabe que é a avó, que é o pai, que é o filho, que é alguém que foi. Não é legal isso? Tem que saber que tem um corpo, por isso que dá para ter uma individualidade pensante, que sente, conversa e vive no mundo espiritual, que é igualzinho a esse aqui, num primeiro momento. Isso é uma lógica também, né? Porque se a gente desencarna e chega num lugar totalmente diferente, a gente vai ficar bem? Só nuvem, né? Tudo azul, céu, no meio do deserto, a gente fica bem? Então é mais fácil a gente encontrar um lugar que a gente já conhece, com pessoas, com casa, com montanha, com rio, que é o que acontece no primeiro momento, para ir se adaptando. Aí, à medida, né, que a gente vai crescendo, a gente não vai precisando nem de uma casa para morar do outro lado, porque vai ficar só trabalhando, como Jesus não precisou de casa aqui entre nós, ficava trabalhando o dia inteiro. Né? Então, olha lá, espírito é envolvido por uma substância vaporosa para os cinco sentidos, né, não é perceptível, mas muito grosseira para o lado de lá. Ela é feita de quê? Do fluido cósmico universal, aquela matéria que Deus usa para criar. E em cada globo tem as características de cada planeta. E tem uma forma de acordo com o arbítrio do espírito, que pelo pensamento eu posso trocar de roupa do outro lado. Aí, mulheres, você pode cada hora ter uma roupa. Do outro lado é só pensar. Olha lá que interessante, né? Sai aqui o corpo desencarnado e sai um corpo igualzinho. Né? Tanto é que a pessoa, no primeiro momento, não se reconhece que desencarnou. Desencarnado, porque ela olha até com roupa, né? Pensando, vendo as pessoas. Naquela hora que começa a conversar com um, outro não responde, e um dia está todo mundo de mal comigo, eu falo, ninguém me escuta. Né? Temos aí filmes, né? No Sexto Sentido, né? Ghost, que tem algumas cenas que é daquele jeito. Né? O Ghost começa com essa cena, se alguém se lembra do filme lá de 1990, onde o rapaz é assassinado e sai correndo atrás de quem o assassinou. Aí a hora que ele volta, que ele vê o corpo, que ele começa a se desequilibrar. Todos nós passamos por isso. Como é que a gente nunca teve essa sensação, né, de ver o nosso corpo caído no chão e a gente em pé aqui? É fácil? Se equilibra no primeiro momento, depois a gente acostuma, tá? Ou não? Somos todos iguais? Pergunta difícil essa. Os espíritos são de diferentes ordens. Diferente em que sentido? Como aqui na Terra mesmo, né? Nós temos um corpo diferente de uma criança, de um ancião de 100 anos de idade. O corpo é diferente, porque um viveu mais tempo do que o outro, tem um corpo diferente. O espírito é também a mesma coisa. Quanto mais tempo de vivência e encarnações, mais evoluído se soube aproveitar cada encarnação do que o outro que tem menos. Né? Então isso é que fazem as ordens, né? De acordo com o grau de perfeição
Entendimento e sentimento. Perfeição é só isso. Entender melhor as coisas e sentir melhor em relação ao outro. E isso é ilimitado, mas diferença como a nossa diferença, né? Ilimitado. Mas Kardec, pedagogicamente, como professor que era, dividiu em 3 ordens. Os puros, perfeitos para o nosso planeta. Os intermediários só fazem o bem. E os imperfeitos são ignorantes ainda, no sentido de não saber tudo, mas ainda pensa no mal, nas más paixões, né? Escolheu a sua ordem. E aí nós temos, esse é da primeira ordem, né? Esse daqui é da segunda. Mãe de Jesus, Allan Kardec, Meimei, Joana de Ângeles, Emmanuel, Gisele Menezes, só fizeram o bem. Segunda ordem. Por que eu não coloquei aqui a gravura da terceira ordem? Nem nós, né? Eu estou olhando. É muita gente na cabeça. Nós somos da terceira ordem ainda, desculpa essa revelação, assim, a queima-roupa. Feios. Oi? São feios. Tá feio ainda, tem que fazer bonito. Não sabemos tudo o que gostaríamos, ainda temos desejos, né, que nos prendem aqui, por isso que estamos aqui. De vez em quando a gente não é bonzinho, né? Então, a gente está aí caminhando para a segunda. Ó, nós estamos. Quando a gente faz o bem, a gente dá uma chegadinha na segunda, depois volta. Então vai e volta até que um dia fica. Então a gente tem que se acostumar e gostar de fazer o bem, né? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma prece no capítulo 28 que fala, pedindo aos espíritos cujo bem é a única ocupação. Essa frase é demais, né? Um dia seremos assim, toda a nossa ocupação vai ser somente para o bem. Nem um pensamento vai passar do mal. Aí a gente conquistou a segunda ordem. E é daqui a pouco, acontece assim. É só continuar vindo ao centro, né, fazendo coisas. E aí, para confirmar isso também, em 1944, Chico Xavier, no maior médico que nós conhecemos, trouxe o livro Nosso Lar, ditado por um espírito superior, né, que nos mostra a cidade onde muitos espíritas querem ir, já estão até comprando terreno, né, para poder morar numa cidade onde parece que tudo funciona bem. Mas quando a gente lê o livro, a gente entende, sabe por que tudo funciona bem? Porque lá todo mundo trabalha no bem. Então aqui também pode ser o nosso lar, quando todos nós resolvemos trabalhar no bem. Né? O céu é aqui mesmo. Então ele mostra, né? O mapa, teve uma médica que se desdobrou, foi lá, viu e alguém desenhou, mais ou menos assim. E alguns trechos desse livro, quem não leu ainda, é interessante para já ir acostumando. Estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra, então ele é bem próximo da Terra, por isso que parece muito com a Terra. Quem assistiu o filme, né? Muitos nem acreditavam, né? Mas tem casa, tem rua, tem carro, como é que é isso? É porque ainda é intermediário, não é o céu ainda, para a gente acostumar a um outro tipo de matéria. Olha lá, quase tudo, isso aqui tudo é do livro, melhorada cópia da Terra, é a Terra sim, mas numa evolução melhor. Há regiões múltiplas para os desencarnados, como existem planos inúmeros e surpreendentes para as criaturas da carne. Em algum lugar a gente vai, né? Nem sempre o que a gente escolher, mas o que a gente merecer por essa nossa caminhada. Nós atraímos pelo pensamento, pela vibração, locais, pessoas e situações, aqui e lá. Nunca imaginei a possibilidade de organizações tão completas depois da morte. Né? A gente não imagina até chegar lá. O homem vulgar ignora que toda manifestação de ordem no mundo procede de plano superior. Lá tem aqueles que trabalham também, olhando para nós aqui, não com pena pela nossa ignorância, mas com esperança da nossa capacidade de instrução. O Espírito Superior não tem pena, ele aguarda e sabe que estamos crescendo. Nenhum pai olhou com pena aquela criança que não sabia andar, né, que não sabia falar, coitadinho do meu filho, né, 1 ano não fala, não anda.
né? É saber esperar, que hoje está aí, né? Andando, falando, estudando com a gente. E a partir desse livro, 13 outros vieram, que é a coleção A Vida no Mundo Espiritual, que nós estudamos aqui, né, por vários anos, que acabamos agora há pouco. Nosso Lar, os Mensageiros, que são os trabalhadores, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, os trabalhadores, no mundo maior, libertação, entre a terra e o céu, os domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismos da mediunidade, sexo e destino, aí a vida continua. Quem não leu, leia, releia, né, porque vai abrindo, né, nossa forma de ver, que eles reforçam o que os Espíritos trouxeram a Allan Kardec. São livros romanceados, gostosos de ler, mas além do romance tem um aspecto doutrinário em cada parágrafo. E concluímos dizendo que o Espírito é o que permanece quando tudo perece. O Espírito não acaba, não queima, não dilui, não perece. É preciso então, já que não vamos acabar, cultivar as coisas do Espírito. Jesus não falou, não amealheis tesouros na terra, onde a traça corrói, a ferrugem, o ladrão rouba. Vamos amealhar tesouros no céu. Quais são os tesouros que estão guardando no cofre do céu? As virtudes, os valores morais, que é o que precisamos ir atrás, conquistar. Pensamentos e sentimentos são as coisas do Espírito. Instruir-se e amar são os principais ou únicos objetivos da vida. E ser bom é o fim último da existência. Sabiam disso? Agora sabem. E a partir do momento que sabemos, estamos comprometidos em realizar. Não vai ter desculpas do eu não sabia a partir de agora. Bem-vindos, passageiros, ao nosso lar, porque o conquistar. Tudo bem? Então, é interessante isso, porque muitas vezes nós lemos o livro dos Espíritos, estudamos, mas não colocamos na nossa vida, mudando a forma de ser. E para isso é preciso forçar. Não adianta falar assim, tá bom assim, eu não estou sofrendo, não estou passando fome, eu tenho de morar. Não está bom não. Né? Porque eu não estou sofrendo hoje, passando fome e tendo de morar, nessa existência. Porque se eu não der valor, na próxima eu não vou ter nada disso que eu tenho nessa. E ter isso tudo, né, como um privilégio, não é porque muitas vezes merecemos. É porque ainda não estamos em condições de passar por situações tão difíceis que as pessoas passam. Né? Outro dia eu estava vendo uma senhora com problema de obesidade, uma filha com transtorno mental, um filho em cadeira de roda, o outro com autismo, ela morando num bairro de periferia. Como é que pode? E ali, pelos filhos, né? Todo aquele amor de mãe, cuidando da parte de saúde, da parte material. Por quê? Né? Mas eu não conseguiria estar nessa situação. Mas um dia precisamos estar. Porque muitas vezes são espíritos que precisam passar por aquela situação, não como um castigo, mas como um aprendizado, e precisa de uma mãe, de um pai amoroso para acolhê-los aqui no planeta. Né? Ainda tem situações que os pais ainda desencarnam e quem vai cuidar? É o que eu já falei aqui uma vez. Qualquer pessoa do mundo, esses 8 bilhões de pessoas atualmente encarnadas, pode ser meu filho na próxima encarnação. Já pararam para pensar sobre isso? Aquele que eu vejo na televisão, que eu critico, que eu não gosto, ou um vizinho, né? Ou alguém do nosso relacionamento que eu não tenho muita paciência, pode ser colocado na minha casa na próxima encarnação para eu tê-lo nos braços, falar que lindo, meu filho, te amo. Né? Então isso é reconciliar com os inimigos, porque ele pode estar nos meus braços
na próxima existência. E devemos achar bom, como tem alguns já, né, que já estão em casa, para aprendermos a amar. Só tem duas coisas morando com a gente, dois tipos de espírito morando com a gente, né? Aqueles que eu já amo, então já estou quites com ele, e aqueles que eu preciso amar. Com esse e por esse que eu vim. Eu estava pensando, às vezes você tem 10 filhos, às vezes você vem por um. Os outros vieram para ajudar, para você receber aquele amor que você já dá. Mas tem aquele, né, que é o que mais existe, que é aquele que você veio para amar e cuidar uma vida inteira, como os mentores cuidam de nós. A gente tem um pai e uma mãe espiritual que endossou a nossa vinda, caminha conosco, sorri com as nossas vitórias e nos olham com aquele olhar de esperança que vamos melhorar. Então vamos estudar o Livro dos Espíritos, nós vamos estudar o Evangelho de Jesus. Todos nós que nos dizemos cristãos precisamos ter uma Bíblia em casa. Eu gosto muito da Bíblia de Jerusalém, né? Tem Peregrino, tem João Ferreira de Almeida. E ler o Evangelho de Jesus, né? Ali está a história de Jesus. Se eu digo que eu sou cristão, eu tenho que conhecer quem eu sigo, né? E para além desse, né? Vai anotando aí, Paulo e Estevão. Quer conhecer, né, a história de Jesus? É Paulo e Estevão, né? Há 2000 anos, 50 anos depois, né? São os livros romanceados de Emmanuel que nos trazem a história de Jesus de uma forma emocionante, né? Para quem já leu, a gente tem estudado esse livro, e é um roteiro. O Evangelho de Jesus é um roteiro de vida para todos nós, que não tem a ver com religião, tem a ver com o roteiro de vida de um homem perfeito que veio no planeta somente para nos ensinar a viver e a conviver e caminhar por aqui, né? Religião que pegou porque dá um bom marketing, né? Mas ele não veio falar de religião, ele fala de vida, durante a vida. E depois que morreu foram os apóstolos. Mas durante os 33 anos, ou os últimos 3 anos, em 3 anos ele mostrou tudo que a gente tem que fazer. E em 2000 anos ainda não quisemos aprender, porque a hora que quiser, faz. Como nós queremos agora conversar com ele. Não vamos pensar que este homem não morreu, este homem em espírito ainda caminha conosco. E está aqui nesse instante, olhando para nós, com um olhar de esperança, porque sabe que um dia vamos aprender a caminhar como se deve caminhar, viver e conviver como se deve viver e conviver. Mas sabemos Jesus, amigo e irmão, e colocamos muitos obstáculos e barreiras que nos impedem de caminhar como deveríamos. Mas sabemos que com o teu amor, o teu envolvimento nesse instante, nos enviando os vossos emissários de luz para nos auxiliar, estamos vencendo a cada dia. E todos os problemas pelos quais passamos são desafios, são degraus que nos permitem subir e ficar cada vez mais próximo de Ti. Obrigado, Senhor, por tudo isso. Obrigado pela nossa casa, por essa doutrina consoladora que nos auxilia tanto. Que assim seja. Boa noite. Quem quiser falar mais de doutrina,